Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos aqui hoje para comentar o 39º Exame da Ordem, segunda fase, prova de direito penal. Mais uma vez a FGV nos brindou com o recurso de apelação. Pessoal, estamos aqui comentando o 39º Exame da Ordem. Desses 39 exames, 10 caíram a peça de apelação, 2 vezes contra razões e apelação. É o recurso mais cobrado, é a peça mais cobrada. Depois da apelação nós temos a resposta à acusação e os memoriais também ali com 7 e 5 recorrências na prova de segunda fase. Então são as 3 peças que você mais deve focar. Apelação, memoriais, alegações finais em sede de memoriais e a resposta à acusação com base lá no artigo 397 do Código de Processo Penal. E aqui o caso é o seguinte: Luísa e Alfredo, a questão colocou uma situação de violência doméstica. Casados, ambos com 20 anos de idade. Pessoal, a FGV nunca te dá uma notícia à toa, uma informação de graça. Se ele está falando que ambos têm 20 anos de idade, tem alguma coisa aqui. Ambos decidiram fazer um cruzeiro pela costa brasileira em um navio transatlântico, apto a navegar por águas internacionais. Mais uma vez, fica atento. Tendo embarcado no porto de Santos, no dia 10/12/2020, com destino a Salvador, durante o curso da viagem, a bordo do navio e em alto mar. Mais uma vez, uma informação importantíssima para você. Alto mar, portanto, águas internacionais. O crime cometido a bordo de uma aeronave ou uma embarcação brasileira privada em alto mar será sim aplicada a lei brasileira. O que vale aí é a bandeira do navio. Se fosse uma embarcação ou aeronave estrangeira em alto mar ou espaço aéreo correspondente, portanto, aplicaria a lei penal do país de origem, independentemente de quem é o autor da infração ou de quem é a vítima. Fica ligado, portanto, no dia 11 de dezembro foi o dia em que o Alfredo deu um murro no rosto da esposa aí, né, da companheira, que veio a sofrer fraturas. O acusado foi contido, preso em flagrante pelas pessoas do próprio navio. Portanto, a prisão em flagrante ela é autorizada ao particular, sim. É o flagrante facultativo, qualquer um do povo poderá, e as autoridades policiais deverão prender quem se encontra em situação de flagrância. Prisão em flagrante ali a partir do artigo 300, 301 e seguintes do Código de Processo Penal. Foi feito um laudo pericial que foi juntado aos autos e constatou a lesão corporal grave, ou seja, a vítima ficou impossibilitada por mais de 30 dias de exercer as suas atividades rotineiras. Mas teve um completo reestabelecimento após esse prazo. Dessa forma, o MP ofereceu a denúncia perante o primeiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher de Flores, capital do estado de Campo Belo, imputando a Alfredo a conduta tipificada no artigo 129, parágrafo 1º, ou seja, lesão corporal grave, do inciso 1º, né? Aqui faltou a FGV indicar isso, mas trouxe também a informação de que foram imputadas as causas de aumento de pena previstas nos parágrafos 9º e 10º, todos do Código Penal, que trata da questão da violência doméstica. Pessoal, percebam, o Ministério Público ofereceu a denúncia, ou seja, não há que se discutir aqui qualquer circunstância relacionada à prisão em flagrante. Já passou, já estamos na ação penal. O juiz recebeu a denúncia e o acusado foi citado. Se a questão parasse aqui, nós teríamos uma resposta à acusação, mas a própria questão segue, dizendo que ele apresentou a resposta à acusação, arguído algumas preliminares, na fase do 397, tudo normal, tudo seguindo o trâmite do procedimento comum, ordinário ou sumário previsto no Código de Processo Penal. Realizada a instrução, ou seja, já tivemos uma audiência de instrução, ouvidas as testemunhas, a vítima e o próprio acusado que confessou os fatos. Mais uma informação muito importante para a gente. Então, pessoal, percebam, teve denúncia, teve citação, teve resposta, teve instrução. Se parasse aqui, a peça cobrada seria os memoriais escritos, alegações finais em forma de memoriais. Porém, ele segue dizendo que a sentença rejeitou a preliminar de incompetência, ou seja, se teve sentença, já ultrapassamos a fase de memoriais. Estamos aqui, possivelmente, em uma fase recursal, que é exatamente o que acontece. Na sentença, a questão vem dizendo que a pena base foi fixada em 2 anos e meio de reclusão, ante a média entre a pena mínima e a pena máxima. Mais uma informação importante que deverá ser atacada por você nas suas razões recursais. Foi agravada a pena ainda em 6 meses
nos termos do artigo 61, inciso 2º, a linha F do Código Penal, segunda fase da dosimetria, e, por fim, na terceira fase da dosimetria, o aumento de pena previsto no parágrafo 10º do artigo 129 do Código Penal, sendo fixada a pena final em 4 anos de reclusão. Mais uma vez, informação importante, 4 anos, sendo estabelecido, o regime semiaberto. E aí, mais uma informação que você vai ter que atacar, diante da opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato da violência doméstica. E aí o próprio juiz determinou, ainda na forma do artigo 92, mais um absurdo e um erro aqui da sentença condenatória, determinou a perda do cargo público ocupado por Alfredo. Pessoal, várias informações que você deve atacar em sede de recurso de apelação. Aí percebam, fiquem muito atentos, tá, pessoal? Não foi a primeira vez que a FGV fez isso, já cobrou 2 vezes o recurso de contra-razões em apelação, a peça de contra-razões em apelação. A FGV fez isso novamente no concurso da Defensoria Pública do Rio de Janeiro em dezembro de 2023, muito recente. Uma contra-razões em apelação. Fica atento aqui nessa informação no finalzinho, porque se tem a decisão condenatória, via de regra, o aluno e o candidato ele se condiciona à apresentação do recurso de apelação. Mas cuidado, porque quando eu tenho uma sentença, tanto o MP quanto a defesa podem recorrer. E se o MP tiver recorrido, tiver apelado, você vai ter que apresentar as contra-razões de apelação ao recurso do MP. Aqui ele diz, o Ministério Público foi intimado da sentença no dia 6 de dezembro, uma quarta-feira, e aí, manifestou a ausência do interesse de recorrer. Ou seja, já que não há o recurso do Ministério Público, sobrou para a gente aqui impetrar um recurso de apelação contra a decisão proferida pelo juízo aqui da violência doméstica e familiar de Flores, na capital do estado de Campo Belo. Mas e aí, Renato, quais são as teses defensivas? Primeira coisa, fiquem atentos aqui ao final. Considerando apenas as informações narradas na condição de advogado, redige a peça judicial cabível, diferente do habeas corpus, ou seja, você já sabe que não é habeas corpus, considerando que a sentença não padece de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, ou seja, a FGV está dizendo não é habeas corpus, não é embargos de declaração, ou seja, nesse caso, um recurso de apelação. Olha essa informação que interessante, a peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição, considerando que todos os dias de segunda a sexta-feira são úteis em todo o país, exceto o dia 8 de dezembro, feriado forense. Vamos já ver e entender por que esse 8 de dezembro. Pessoal, percebam, se a defesa foi intimada da decisão, devendo manifestar-se a partir do dia 7 de dezembro, intimação no dia 7 de dezembro, o prazo começa a contar no dia 8 de dezembro. Dia 7 de dezembro aqui é uma quinta-feira, então o prazo começaria a contar na sexta-feira, dia 8. Porém, a questão te diz, feriado forense na sexta-feira, dia 8 de dezembro. Então, se o primeiro dia do prazo no processo penal for um dia não útil, feriado ou finais de semana, eu vou estender o início da contagem do prazo ao primeiro dia útil, que nesse caso é a segunda-feira, dia o quê? Vamos ver aqui, 8, 9, 10, dia 11, segunda-feira. Portanto, 11, 12, 13, 14, 15. 5 dias o prazo da apelação. Dia 15 é uma sexta-feira, portanto, dia útil. Era o dia que você deveria, portanto, datar o seu recurso de apelação. E aí, pessoal, como todo recurso de apelação, você vai ter que apresentar lá a folhinha de interposição direcionada ao juízo da violência doméstica e familiar de Campo Belo, certo? E também você deverá apresentar as suas razões de apelação, esse sim ao Tribunal de Justiça do Estado de Campo Belo, com base, obviamente, aqui no artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal, que é ali o artigo 593, que trata das hipóteses do recurso de apelação. E aí, Renato, apresentada a apelação, o que eu vou me valer, o que eu vou utilizar como argumento de defesa? Logo de cara, para abrir a discussão, uma preliminar de mérito, porque há uma nulidade absoluta da incompetência do juízo da violência doméstica e familiar do município, do estado aqui, né? Por quê, pessoal? O artigo
109, anota esse artigo e vai lá dar uma lida. O artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal, diz que a competência é da Justiça Federal para julgar os crimes cometidos a bordo de aeronaves ou embarcações em águas internacionais. Nesse caso, portanto, há uma incompetência absoluta do juízo que condenou o Alfredo. E por isso, pessoal, você sabe, nesta preliminar de mérito, você vai arguir a incompetência, indicando o artigo 109, inciso 9 da Constituição, e vai chamar a atenção para o fato de que o STF entende que, no caso de uma incompetência absoluta, todos os atos do processo devem ser anulados, não somente os atos decisórios, como, por exemplo, no caso de uma suspeição. Se o juiz fosse somente suspeito, eu anularia somente os atos decisórios, aproveitaria os atos da instrução, remetendo esse processo a um juiz não suspeito. Mas a nulidade absoluta anula o processo inteiro. Então, nesse caso, você teria como tese de preliminar de mérito a nulidade absoluta. Porém, vida que segue. Caso o tribunal não acate o que é muito pouco provável, inclusive, o seu pedido de nulidade absoluta, entraríamos aqui na discussão de mérito. Não adianta você fazer um exercício de argumentação para buscar de alguma forma aqui dizer que o Alfredo não praticou o crime. O crime ele é flagrante. Inclusive, na própria instrução, o acusado ele confirmou e confessou os fatos a ele imputados. Então aqui, pessoal, está muito claro que a prova está querendo te cobrar o conhecimento sobre a execução penal. Pessoal, tem caído muito, mas muito mesmo, execução penal e a discussão da teoria da pena nas provas de OAB. O exame 38, por exemplo, cobrou tanto na peça, que foi uma grave execução, como em duas questões, discussões sobre a questão da teoria da pena e a execução penal. Vamos ler o Código Penal ali a partir do artigo 33, que trata, né, da teoria da pena, e vamos ficar atento à lei de execuções penais. É muito importante para você que vai fazer a segunda fase em penal, mas também para qualquer pessoa que vai fazer a primeira fase, porque tem também caído ali naquelas 6 questões de penal, muito sobre a teoria da pena. Então vamos lá. Quais são os argumentos que você vai se utilizar no mérito? Preliminar de mérito, a incompetência, anulando o processo inteiro. Mas no mérito, logo de cara, na primeira fase da dosimetria, o juiz neou a pena, ou seja, fez um cálculo ali e decidiu que a pena base ficaria entre a metade da pena em abstrato prevista para o crime aqui de lesão corporal grave prevista no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal. Logo de cara, há aqui uma ilegalidade, porque o STJ tem entendimento pacificado no sentido de que, primário, bons antecedentes, a pena tem que estar fixada na ausência de qualquer outro daqueles elementos previstos no artigo 59 do Código Penal, que trata das circunstâncias judiciais do crime. Nesse caso, a pena deveria ser fixada no mínimo abstratamente previsto e não como fez o juiz aqui fixando na metade entre a pena abstrata mínima e máxima. Na segunda fase da dosimetria da pena, tivemos mais um problema. Por quê? Porque ele diz aqui que foi fixada a pena intermediária considerando a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso 2º, a linha F do Código Penal. Aí você pega seu vadimeco, vai lá no artigo 61 e encontra o inciso 2º, a linha F, e vai perceber que é um agravante que dialoga, que guarda relação com a questão da relação doméstica. E percebam, eu não posso considerar a relação doméstica para agravar a pena intermediária, porque eu já estou aplicando na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de pena previsto no artigo 10º previsto no parágrafo 10º do artigo 129 do Código Penal, que trata da relação doméstica. Portanto, você não poderia deixar de trazer a expressão lá na sua prova, entre aspas, bis idem. Buscar, portanto, que fosse afastada a incidência do artigo 61, inciso 2º, a linha F, porque há um bis idem, considerando o fato de que a pena na terceira fase da dosimetria já estava sendo aumentada, majorada, e aí corretamente, pela incidência da relação doméstica dentro dessa discussão. Ah, Renato, professor, mas a violência se deu dentro de um navio. Como assim relação doméstica? Obviamente que aqui há uma relação subjetiva, né, para aplicação da lei Maria da Penha,
a Lei 11.340 de 2006, porque Luísa e Alfredo, eles eram casados, então por mais que a violência não tenha sido realizada dentro do ambiente doméstico, a motivação foi pela relação doméstica existente entre as partes. Portanto, pessoal, aqui você iria argumentar na primeira fase da dosimetria que eu afastasse o aumento, ou melhor, buscasse, trouxesse a pena base para o mínimo legal, considerando que ele é primário e de bons antecedentes, e não há aqui a previsão para aplicação de qualquer uma das causas previstas lá no artigo 59 do Código Penal, né? Ou seja, as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase da dosimetria, você deveria ter que argumentar, primeiro, não posso aplicar a agravante genérica da linha F do inciso 2º do artigo 62, da relação doméstica, trazendo a expressão bis in idem. Além disso, pessoal, duas informações que são importantes. E eu falei para vocês no começo do vídeo. Luísa e Alfredo, servidores públicos, casados, ambos com 20 anos de idade, ou seja, a menoridade relativa. Quando o agente ele tem entre 18 e 21 anos de idade, nesse caso eu tenho uma atenuante genérica. E além da atenuante genérica, que deve ser considerada nesse caso pela questão da idade, eu tenho também mais uma atenuante genérica, que aqui a questão nos trouxe, que foi o fato de que o acusado, Alfredo, ele confessa a prática do crime. Portanto, duas atenuantes genéricas. Fixada a pena, pessoal, necessariamente ela vai ficar abaixo do patamar de 4 anos, fixada a pena, considerando tudo isso que foi dito, na primeira, na segunda e na terceira fase da dosimetria, ela vai ficar necessariamente abaixo de 4 anos e, considerando o fato de ele ser primário e de bons antecedentes, considerando também a absurda súmula que proíbe a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, mesmo quando ela for aplicada no patamar inferior a 4 anos, quando no ambiente doméstico, quando na aplicação das relações domésticas, ou seja, eu não posso converter uma pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. No âmbito da aplicação da Lei Maria da Penha, o que é inconstitucional é verdade, essa discussão ela é válida, ela é necessária, mas você não vai trazer ela para dentro de uma prova de OAB, você quer passar na prova da OAB, então você precisa saber que no caso de violência doméstica, eu não posso converter a pena privativa de liberdade, ainda que ela seja de 3 meses, por exemplo, tá? Em uma pena restritiva de direitos. Eu devo aplicar a pena privativa de liberdade. Porém, nesse caso, o juiz fixou uma pena de 4 anos e imputou ao acusado, obrigou o acusado a iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Está errado. A pena de 0 a 4 anos deve ser cumprida no regime aberto, considerando que o réu é primário e de bons antecedentes. Ele fundamentou essa obrigação do início do cumprimento da pena no regime mais gravoso simplesmente na gravidade abstrato do crime, ao avaliar, que, em sua opinião, que violência doméstica é um crime abstratamente mais grave. O STF tem entendimento para lá de pacificado nesse sentido. A gravidade em abstrato do crime não é motivação idônea para imputação do condenado em um regime de cumprimento de pena mais gravoso. Portanto, há uma ilegalidade também nessa decisão. Você deveria pedir ao magistrado que essa condenação fosse inicialmente cumprida já no regime aberto. E, por fim, para finalizar as suas causas de mérito, né, a sua discussão de mérito, pessoal, o juiz determinou a perda do cargo público. E aí fundamentou aqui no artigo 92, inciso 1, a linha A do Código Penal. Aí você abre aí seu vadimeco e você na segunda fase da OAB, você faz a prova pesquisada pelo vadimeco, você vai no Código Penal, artigo 92, inciso 1, a linha A, e você percebe que, nesse caso, deverá haver a perda do cargo quando, e aí necessariamente, o fato for praticado com abuso de poder ou violação do dever, ou seja, é o funcionário público que no exercício da função realiza um crime com abuso de poder. Ou seja, o crime tem que ser funcional, tem que guardar relação com o exercício do cargo. Tem nada a ver com esse caso concreto. A linha B, também do mesmo inciso, vai trazer a possibilidade da perda do cargo quando a pena aplicada é superior a 4 anos, que também aqui não é o caso. Portanto, a perda do cargo é decisão absolutamente e incontestavelmente ilegal por parte do magistrado. São essas, portanto, pessoal, as suas teses de mérito aqui
para a peça prático-profissional do 39º Exame da Ordem, realizado já agora em janeiro de 2024. Professor, e as questões? Vamos analisar aqui cada uma dessas 4 questões que foram cobradas. Pessoal, a primeira questão já traz para a gente aqui, certo? Uma discussão interessante, inclusive bastante inovadora, que é a discussão sobre o crime de terrorismo, Lei 13.260 de 2016. Pega teu vademecum, dá uma lida na lei. Essas modificações elas sempre acabam sendo cobradas pela FGV. Sempre que eu tenho aí uma modificação, uma discussão mais recente, fica atento que acaba sendo cobrado. A lei é de 2016, na verdade já não é mais nem tão nova assim, mas foi muito pouco cobrada na prova da OAB e agora inovando, trazendo já na segunda fase uma das questões subjetivas. O Guilherme, insatisfeito com o resultado das eleições para o cargo de presidente do seu clube de futebol, em que saiu vitorioso o grupo político adversário, decidiu se vingar. Para tanto, colocou diversos explosivos em pontos estratégicos do campo de treinamento do seu time, os quais pretendia explodir durante o repouso noturno. Não obstante, a polícia havia sido alertada sobre a possibilidade de Guilherme praticar algum ato ilícito. Por isso, o delegado de polícia, que presidiu o inquérito, determinou que um agente de polícia fosse infiltrado em um grupo de aplicativo de mensagens para assim acompanhar os passos de Guilherme em suas conversas privadas com seu grupo político, o famoso agente infiltrado. E aí isso aqui também é inovação da Lei de Organização Criminosa, Lei 12.850, pessoal, de 2013. Tá? A possibilidade de infiltração do agente de investigação em redes sociais. Muito interessante essa discussão também, né? Virtualmente. Foi dessa forma que a polícia logrou descobrir o plano de Guilherme, que foi preso e identificado como autor do atentado, por ter sido efetivamente responsável por colocar os explosivos no centro de treinamento do clube, conforme mostravam as conversas. E processado pelo delito de terrorismo previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 13.260. Pessoal, os explosivos foram localizados e desarmados antes que houvesse qualquer incidente. Percebam como essa questão é interessante. Primeiro, Renato, o crime de terrorismo. As bombas elas não chegaram a ser deflagradas. Não houve a explosão desses artefatos. Como, portanto, falar em crime consumado? Eu não estaria, nesse caso, punindo atos preparatórios? O único tipo penal que nós vamos ter com essa discussão da punição de atos preparatórios é exatamente o crime de terrorismo. Se eu quero matar alguém, eu boto uma arma na cintura, saio na direção do agente para matar alguém e sou interceptado pela polícia no meio do caminho, tudo que eu fiz foram atos preparatórios do crime de homicídio. Portanto, fato atípico. Eu não pratiquei crime nenhum, a não ser portar uma arma. E aí eu vou responder com base lá no Estatuto de Desarmamento pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, seja de uso restrito, uso permitido, né, a depender do calibre da arma que eu estava portando. Mas o crime de homicídio não chegou a ser iniciada a sua execução, portanto não há que se falar na tentativa de um homicídio, na verdade, fato atípico em relação ao homicídio. Se eu sou, por exemplo, um policial militar que tem o porte de arma, estou andando com a arma na rua em direção à pessoa que eu quero matar, e eu sou interceptado no meio do caminho, nesse caso não há crime nenhum, porque eu tenho o porte de arma, portanto não estar praticando crime, e o crime de homicídio não chegou a ter a sua execução iniciada, portanto, meros atos preparatórios. Já caiu na OAB segunda fase, inclusive, no crime de estupro, fiquem atentos a essa questão. Mas o terrorismo, sim, a própria lei penal, ela prevê essa possibilidade. Então, não estou punindo atos preparatórios, mas o tipo penal traz essa tipificação. Renato, qual seria o argumento de direito penal a ser defendido na defesa do Guilherme nesse caso? Aí, pessoal, eu queria que vocês ficassem atentos que o parágrafo 2º desse mesmo artigo 2º diz que não será tipificado o crime de terrorismo quando as motivações forem políticas. Então, dentro dessas discussões, principalmente mais recentes, né, de políticas que estamos vivendo, né, essa dualidade maluca que nós estamos vivendo diariamente, quando o crime de terrorismo, quando a conduta pode até se amoldar ao que se percebe aqui na Lei 13.260 de 2016, como possivelmente uma conduta de terrorismo, não vai haver a tipicidade formal, a operação de ajuste com o crime de terrorismo em si, porque
a motivação é política. Portanto, você iria pleitear aqui na resposta da letra A atipicidade prevista no artigo 2º, caput, e o parágrafo 2º, né, dentro da discussão do parágrafo 2º aqui da Lei 13.260. A resposta da letra B, pessoal, já não dialoga com a Lei do Terrorismo, dialoga sim com a Lei 12.850 de 2013, a Lei de Organização Criminosa, que traz lá as possibilidades, né, de produção probatória, tanto da colaboração premiada, como da infiltração de agentes, das organizações criminosas, inclusive essa infiltração virtual. Pessoal, aqui há o desrespeito a uma cláusula de reserva de jurisdição. Não cabe ao delegado de polícia infiltrar um servidor, um inspetor de polícia, um investigador, onde quer que seja, sem autorização do Poder Judiciário. Há cláusula de reserva de jurisdição, como para o pedido da quebra de sigilo bancário, como para a violação de domicílio, busca e apreensão pessoal e a própria prisão preventiva. Medidas essas cautelares ao processo penal que dependem de autorização judicial. Portanto, quando o delegado de polícia infiltra o inspetor, o investigador, dentro da organização criminosa, nesse caso, e colhe essas provas, são todas elas provas ilícitas que deverão ser, portanto, desentranhadas da investigação e destruídas, o que obviamente causaria um grande prejuízo à sociedade, já que o Guilherme, nesse caso, com essas provas, com a declaração da ilicitude dessas provas, ele acabaria sendo absolvido da prática do crime. Fiquem atentos, questãozinha muito boa e muito atual, muito atualizada. Segunda questão, Manuela foi denunciada pelo crime de desacato, dano qualificado e lesão corporal leve em concurso material. Se fala concurso material, você já sabe, vai lá no artigo 69, artigo 70 do Código Penal, que trata do concurso de crimes. Concurso material, eu vou ter a somatória das penas de cada um desses crimes. Desacato, do dano qualificado e da lesão corporal leve. E aqui ele mesmo diz, artigo 69 do Código Penal, porque no dia e hora indicados na denúncia teria desacatado funcionários públicos municipais no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, onde fazia tratamento regular, além de ter danificado bem público e lesionado uma funcionária do local. Pessoal, primeira coisa, na qualidade de advogado, para postular o reconhecimento da inimputabilidade de Manuela, qual é a medida processual adequada? Artigo 149 do CPP, pessoal. A medida seria de um incidente de insanidade mental. Bem simples, uma resposta direta, com uma linha você resolveria para postular o reconhecimento da inimputabilidade da acusada Manuela. O veículo processual cabível está previsto no artigo 149 do Código de Processo Penal, incidente de insanidade mental. Acabou, não tem nem muito o que enrolar. Caso a sentença da letra B pergunta, caso a sentença reconheça que Manuela praticou os fatos típicos e ilícitos descritos, mas é inimputável, qual a consequência material potencialmente aplicada à acusada? Pessoal, cuidado. Dá uma lidinha nos artigos 331, o artigo 163 e o 129, caput do Código Penal, e dá uma olhadinha na pena prevista para esses crimes. Eles são crimes que são apenados com detenção. E quando eu tenho um processo criminal que reconhece que o fato é típico, o ilícito, ou seja, que a cidadã praticou o fato típico ilícito, porém é uma pessoa inimputável, reconhecida a inimputabilidade, o juiz deve aplicar o quê? Deve absolver, a famosa absolvição imprópria, com a aplicação de uma medida de segurança. Essa medida de segurança, no caso da absolvição imprópria, obviamente aplicada à pessoa inimputável, ela vai ter aqui duas possibilidades. Se o crime é apenado com mera detenção, ela deverá ser a ela imposta um tratamento ambulatorial, ou seja, não há recolhimento em um hospital de custódia. Quando o crime praticado é apenado com reclusão, aí sim o recolhimento ao hospital de custódia, os criticáveis e bastante criticados manicômios judiciais. Então fica atento aqui que é o caso exatamente da Manuela, a aplicação da medida de segurança, um tratamento ambulatorial, tá?
com afastamento aí da inimputabilidade, tudo previsto no artigo 97 e /ou artigo 26, ambos do Código Penal. Questãozinha bem simples, essa aqui foi de graça para vocês, tá, pessoal? Para a gente não perder aí pontos fáceis, fiquem atentos. E a terceira questão, Aníbal, foi sentenciado pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego da arma de fogo, arma branca e pela participação de agentes em concurso formal com a corrupção de menores. E aí ele indica aqui todos os artigos de lei, é interessante que vocês... Pessoal, prova de OAB, segunda fase. Artigo 157, parágrafo 2º. Aí você vai lá no Código Penal, lê o artigo 157, lê o parágrafo 2º, lê os incisos, mas se acostume a uma coisa. Sempre, em todas essas questões, quando ele te indicar o artigo, lê o artigo e se adianta na lei. Como assim? Vai lá buscar nas disposições finais do tipo penal, do capítulo, porque pode ter alguma informação importante para você, tá? Se acostumem a se adiantarem no Código Penal, buscando as disposições finais, seja o crime que for. Por exemplo, o crime contra a honra, sempre vai ter informação importante lá embaixo falando sobre a espécie de ação penal. Os crimes contra a dignidade sexual, é indispensável que você vá lá no finalzinho do capítulo para entender que tem várias espécies de causa de aumento de pena para todos os crimes contra a dignidade sexual previstos ali a partir do artigo 213, 215, 215A, 217A, o estupro de vulnerável, todos esses. Se adiantem, se acostumem a isso, vão buscar lá no finalzinho do capítulo do título onde está previsto aqui esse crime que ele está te passando, porque você pode encontrar informação importante para você. Façam isso. Então, pessoal, voltando. Consta que Aníbal, na companhia de Bruno, pessoa apontada por testemunhas como sendo menor de 18 anos, mediante grave ameaça exercida pela pluralidade numérica, ou seja, 2 pessoas, concurso de agentes, e por emprego da arma de fogo e arma branca, subtraiu o telefone celular da vítima, senhor Firmo. Bruno foi identificado apenas por testemunhas, ou seja, o menor de idade aqui foi identificado somente por testemunhas. Vamos lá. O juízo condenou Aníbal nos termos da denúncia, aplicando ao roubo a pena base de 4 anos de reclusão, prevista no tipo penal, artigo 157, pena mínima, a qual foi majorada na metade, diante da existência de 2 causas de aumento, concurso de agentes e arma branca. E ainda promoveu a majoração de 2/3 diante da existência do emprego da arma de fogo. Pessoal, primeira coisa que a dosimetria está completamente errada, tá? E aí a gente tem vasto entendimento dos tribunais superiores, inclusive anotei aí a súmula 443 do STJ, diz o seguinte: o aumento na terceira fase da aplicação da pena do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Então ele não poderia aqui aumentar já logo da metade, porque eu tinha 2 majorantes, concurso de agentes e o emprego da arma branca. Nesse caso, você já deveria fundamentar, portanto, aqui a ilegalidade na dosimetria da pena. Olha, mais uma vez, questão falando sobre dosimetria da pena. Falei para vocês, caiu lá na peça prático profissional e agora, novamente, a gente está discutindo dosimetria da pena. É preciso entender esse tema, pessoal. Também não era admissível, certo? A identificação do concurso de agentes. Por quê? Pessoal, nesse caso aqui, desculpa, não é que não fosse possível o concurso de agentes. Deveria ser apontado por você que o tal do Bruno, que foi identificado apenas por testemunhas, como sendo pessoa menor de idade, não teve a sua identificação civil ou criminal para que fosse levada ao processo uma prova documental que de fato comprovasse que ele era menor de idade. Então, nesse caso, pessoal, logo de cara, respondendo aqui a letra B, não tem crime de corrupção de menores, não tem como você ter certeza se aquela pessoa que estava com o agente era ou não menor de idade. Entendam, se eu pratico um crime de roubo acompanhado de um menor de idade, eu respondo pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Afinal de contas, existem 2 pessoas praticando o crime. O furto e o roubo podem ser circunstanciados pelo concurso de agentes, tá? Se a pessoa que me acompanha, coautor ou partícipe, é menor de idade, tanto faz, não importa. Vai incidir a majorante. A causa de aumento de pena. É exatamente, a majorante.
vai incidir. Agora, quando fica comprovado no processo que aquele menor de idade estava me acompanhando, além do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, o agente também vai responder pelo crime de corrupção de menores, porque ele estava praticando um crime acompanhado de um menor de idade, está corrompendo esse menor de idade. E não adianta dizer que o menor de idade já estava corrompido, porque ele tem vasta histórico criminal, ou seja, ele já respondeu por outros atos infracionais no passado. O crime de corrupção de menores é um crime formal. Dispensa o resultado naturalístico. O que é isso, Renato? Você vai argumentar, a defesa vai argumentar no processo que o menor de idade não poderia ser corrompido porque ele já estava corrompido, considerando o fato de que ele tem vastos antecedentes criminais. Esse discurso não cola. Crime de corrupção de menores é um crime formal, portanto, se você está praticando um crime acompanhado de um menor, vai responder também pelo crime de corrupção de menores. A questão aqui é que não se comprovou que o Bruno era menor de idade de fato e, portanto, não há que se imputar a ele aqui o crime de corrupção de menores. Pessoal, também uma questãozinha bem simples e uma discussão bem interessante. Vamos para a última questão. Carlos dirigindo de forma imprudente, portanto, se ele fala em imprudência, ele está falando de culpa e não de dolo. E alcoolizado. Ah, Renato, então ele estava alcoolizado, então isso aqui não é um dolo eventual? Não, inclusive o STF tem decisão sobre o tema. A direção de veículo automotor tendo alcoolizado, o agente estando o agente alcoolizado, não configura por si só o dolo eventual, ou seja, não significa que eu estou assumindo o risco da prática do crime, tá, pessoal? Direção de veículo automotor, bêbado, culpa consciente. Ele atropelou Thales na via pública, que se feriu gravemente. Thales foi socorrido por Carlos, ou seja, o próprio condutor, porém no hospital, Thales foi atingido por um projétil de arma de fogo de procedência ignorada, a famosa bala perdida, que causou sua morte. Carlos foi então denunciado no incurso das penas do delito de homicídio culposo de trânsito, sob a influência do álcool, do artigo 302, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Ao tentar, por sua vez, realizar a citação, o oficial entendeu que Carlos estava se ocultando com o propósito de evitar a conclusão do ato, o que motivou o juiz a determinar a realização da citação por edital. Na qualidade de advogado de Carlos, responda às questões a seguir. Primeiro, qual é a tese de direito penal a ser sustentada pela defesa de Carlos? De fato, houve aqui um homicídio culposo, mas não há que se imputar a ele o homicídio doloso, a morte... Não, desculpa, pessoal. Mais uma vez, vamos voltar aqui. Carlos estava dirigindo de forma imprudente, atropelou o Thales, que se feriu gravemente. Ele mesmo foi socorrido pelo motorista e levado ao hospital. Então o Carlos, pessoal, ele deve responder somente pelo que ele fez, que é o quê? Uma lesão corporal, que nesse caso até pode ser uma lesão corporal leve, que foi o fato praticado pelo Carlos. Um ferimento, ou seja, uma lesão, aqui ele fala no ferimento grave, não, que feriu gravemente, portanto, talvez uma lesão corporal grave ou gravíssima, mas enfim, o crime de lesão corporal, que não é um crime doloso contra a vida, inclusive, certo? E pelo fato dele estar dirigindo alcoolizado. Ah, mas ele foi atingido por um projétil de arma de fogo no hospital e morreu. Aqui há o que a gente chama de causa superveniente relativamente independente. Lê lá o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, pessoal. A concausa, essa discussão da concausa é muito interessante lá no primeiro substrato do crime, lá no fato típico, quando a gente trata do nexo de causalidade entre conduta e resultado. A conduta foi um atropelamento, o resultado foi uma lesão corporal grave ou gravíssima. O nexo de causalidade entre essas duas, entre conduta e resultado, ele está comprovado. Ah, Renato, e essa concausa? Algo que externo à conduta do agente que acabou acontecendo. Ela, nesse caso, por ser relativamente independente e superveniente, artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, não vai poder, portanto, imputar ao Carlos o homicídio. Ele deveria responder somente pelo crime de lesão corporal, que foi, de fato, o que culposamente ele causou. A fim de validar a citação de Carlos, qual é a tese processual cabível? Pessoal, aí entendam, olha só. A questão é muito interessante e trata da citação por hora certa, inclusive porque que está aqui, porque o STF reforçou
o entendimento que lá atrás, em 2012, 2013, ele já havia trazido que era constitucional a citação por hora certa no processo penal. Essa decisão ela estava pendente de essa liminar estava pendente de uma decisão final e em 2023, quase 10 anos depois, o STF confirmou a constitucionalidade da citação por hora certa e por isso, como eu sempre falo para vocês, coisa nova, a OAB, a FGV traz para a gente nas provas. Está aqui no exame 39, que foi realizado em 21 de janeiro de 2024. Portanto, pessoal, quando o oficial de justiça percebe que o agente está se ocultando para não ser citado, o juiz deve proceder à citação por hora certa e não à citação por edital, como foi o caso. Portanto, falha na citação é causa de nulidade absoluta do processo penal. Então, a resposta da letra B passa por essa discussão. Então é isso, pessoal. Prova, exame 39, segunda fase da OAB, prova de direito penal, todas as questões comentadas aí para vocês. Analisem, leiam o VADMECUM, é importante que vocês façam isso quando do seu estudo para prova da OAB. Valeu, pessoal!